Ação parlamentar na área, trazendo informação sobre o serviço do Legislativo na nossa cidade. Você sabe quais são os critérios e as regras que um projeto de lei deve seguir para ser votado em plenário? A gente te conta na edição de hoje. Também vamos falar sobre o descarte irregular de esgoto e entulho na nossa cidade e saber como a Comissão de Meio Ambiente atua no trabalho de fiscalização para que essa prática não aconteça. Tem ainda tudo sobre um projeto de lei que busca criar o Disque Autista em São José, um atendimento especial para familiares de pessoas com TEA. E o nosso quadro Nomes da Cidade, como já é tradição do nosso programa. Fique por aí, porque o Ação Parlamentar começa agora. A gente abre o programa de hoje falando sobre o processo de criação e apresentação de um projeto de lei. Existem algumas regras e limitações que um projeto precisa seguir para ser votado e sancionado. Vamos conhecer quais são na nossa primeira reportagem. Projetos de lei são fundamentais para o funcionamento da Câmara, mas eles precisam cumprir regras desde a elaboração até a votação e a sanção. O processo envolve etapas técnicas e jurídicas. Os vereadores são responsáveis por apresentar as propostas que vão ao plenário. Eles lidam diretamente com as demandas da população e conduzem o processo legislativo. São propostas, ideias de projetos, que vão impactar de alguma forma a vida das pessoas, o crescimento, o desenvolvimento da cidade. Então nós temos que fazer essa análise em conjunto com a nossa equipe técnica e jurídica para ver a viabilidade, a construção desse projeto, a construção desse parecer jurídico para que o projeto ele possa ter ali as condições de tramitar na Câmara, e assim ser discutido e votado em plenário. Esse é o Departamento Técnico Legislativo, onde os projetos apresentados pelos vereadores são analisados minuciosamente. Os servidores públicos especializados verificam a conformidade dos textos e orientam sobre ajustes necessários antes que sigam para a comissão responsável. O técnico legislativo Rafael Hoffmann acompanha todas as etapas da criação dos projetos, garantindo que estejam adequados às normas da casa. Em primeiro lugar, tem a propositura. Depois da propositura, o projeto vai à leitura, é o momento em que ele existe, em que ele inicia sua tramitação na Câmara. Depois disso, ele é encaminhado para as emendas, inicia-se o prazo de emendas do projeto. Nesse meio tempo, ele também é submetido à Procuradoria Jurídica, que vai fazer uma análise jurídica do teor do processo, dos aspectos materiais e formais do processo. Após o prazo de emendas, o projeto é encaminhado então para as comissões. Primeiro manifesta-se o relator e os dois outros membros se manifestam em seguida, com prazo de 3 dias úteis, depois do relator. E aí sim, então finalizada a manifestação das comissões permanentes acerca do projeto, o projeto fica aguardando então ser incluído na pauta a pedido do autor da propositura para que ele possa ser então votado. Após a análise técnica dos projetos, entra em cena a avaliação jurídica, fundamental para assegurar que as propostas estejam alinhadas com a Constituição e a lei orgânica. Esse advogado explica quais são os limites que garantem a validade e a segurança dos projetos de lei. A legislação ela tem os seus limites e a Constituição ela tem suas cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que são inalienáveis, você não pode alterá-las, nem por uma reforma constitucional. Então, você tem direitos a garantir a propriedade, garantia à vida, garantia ao patrimônio, garantia à segurança, que não são negociáveis, são direitos adquiridos pelo cidadão. O projeto de lei não pode ir contra isso, a Constituição não pode ir contra isso, o Estado não pode ir contra isso. Então, essas são cláusulas que, se elas violadas dentro de um processo legislativo municipal, tende o processo ser inconstitucional. Todo o projeto passa obrigatoriamente pela Comissão de Justiça, atualmente presidida pelo vereador Zé Luiz.
Ele coordena a análise dos projetos, garantindo que estejam em conformidade legal antes de avançarem para votação. Bom, a Comissão de Justiça, né, ela dá todo esse toque constitucional ao projeto, né, toda a parte jurídica, ela tem que verificar tudo isso, né. É a principal comissão que nós temos aqui na Casa, no Parlamento, todos os processos passam por ela, então ela tem que manter esse rigor mesmo, para que os projetos sejam constitucionais, tem que verificar se já não tem uma legislação parecida no município, enfim, ela dá todo esse olhar constitucional à matéria. Já o relator da comissão, vereador Milton Vieira Filho, é responsável por avaliar detalhadamente os textos dos projetos e emitir pareceres técnicos que orientam as decisões do plenário. Muito importante, né, esse afinamento aí entre o técnico legislativo, o assessoria jurídico e o legislativo, o próprio parlamentar, que é quem recebe a demanda da sociedade, traz essa ideia para dentro da Câmara, né, e aí a gente, juntamente com a nossa assessoria técnica e jurídica, faz o afinamento do parecer jurídico, né, para que nós, enquanto Comissão de Justiça, damos continuidade para que o processo ele venha tramitar na Câmara e para as outras comissões. O processo legislativo passa por várias etapas, que podem ser acompanhadas digitalmente por meio da plataforma Câmara Sem Papel. É por aqui que qualquer cidadão pode ler o conteúdo dos projetos, acompanhar o andamento e entender cada etapa da tramitação. As pessoas entrando no próprio site da Câmara Municipal, os munícipes entrando no site da Câmara, já vai ter o link ali para o Câmara Sem Papel e eles podem digitar ali o nome do vereador ou digitar algum assunto relativo a um projeto de lei que vai aparecer ali os projetos que falam sobre aquela matéria ou os projetos daquele vereador e podem ser consultados livremente, né? Toda a tramitação, todo o andamento do projeto pode ser consultado livremente pelos munícipes. Por fim, a aprovação e sanção transformam o projeto em lei, tornando oficial a norma que passa a regular o dia a dia da cidade. Havendo a sanção, o projeto então é publicado no Diário Oficial, é promulgado e publicado no Diário Oficial e inicia ali o seu período de vacância ou já começa a produzir os seus efeitos jurídicos. Cada lei aprovada carrega a responsabilidade de impactar a vida de milhares de joseenses. Por trás de um texto votado em plenário, existe estudo, análise e compromisso com o interesse público. Entender esse processo é também um passo para fortalecer a democracia. O despejo irregular de esgoto e entulho prejudica muito o meio ambiente. E, consequentemente, isso traz impactos para a saúde da população. É importante que a cidade tenha pontos para um descarte correto desses materiais e que as pessoas sejam orientadas sobre isso. Vamos conhecer agora como a Comissão de Meio Ambiente da Câmara trabalha nessa ação de conscientização e fiscalização. Imagens feitas por câmeras de monitoramento e por moradores mostram o descaso com o meio ambiente em diferentes pontos de São José. Entulhos jogados em terrenos baldios, às margens de córregos e até próximo de áreas residenciais revelam uma realidade preocupante. A situação foi motivo de denúncias que chegaram às autoridades e à Câmara de São José. Se nós tivéssemos um pouco mais de cuidado ambiental, mais educação, nós não precisaríamos tornar regras muito rígidas. Se nós incorporássemos no nosso discurso cotidiano a prevenção, não jogar o lixo onde não deve, não desgastarmos nosso próprio corpo com o consumo de produtos nocivos à nossa saúde, a gente ia resistir mais, a gente ia ter mais força. A lei vem com uma cobrança mais incisiva, porque para muitas pessoas, só quando dói no bolso é que elas atendem. Então esse zelo, esse cuidado, todos nós precisamos ter. E nós estamos atentos a isso, precisando. Chegará uma lei aqui, que vai ser apreciada pelos colegas, para fazer com que a cidade inteira compreenda que é preciso cuidar melhor do meio ambiente. O despejo irregular de lixo é crime ambiental. Aqui na cidade, a fiscalização conta com o apoio da tecnologia. Câmeras do CSI ajudam a flagrar, em tempo real, o despejo clandestino de entulhos. As multas podem chegar até R$26 mil. O descarte irregular é todo aquele descarte feito fora das programações de coleta e
principalmente em áreas públicas, né? Você descartar entulho numa área praça, num parque ou num terreno baldio, isso é totalmente irregular e é passível de multa. O trabalho de fiscalização também conta com o apoio e cobrança da Câmara. Para o vereador Tomás Henrique, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o tema do descarte irregular já foi pauta de reuniões da comissão e os vereadores membros têm pedido providências. A Comissão de Meio Ambiente já fez 3 reuniões com representantes da sociedade civil, buscando um aconselhamento, escutando especialistas que conhecem do tema e que também têm cobrado mais fiscalizações da Prefeitura a respeito do tema. Então, o nosso trabalho é de fiscalização primeiro, né, fazer um diagnóstico do que está acontecendo, fiscalizar, apontar os erros e, claro, também propor soluções. E para isso a gente precisa desse arcabouço de conhecimento dos especialistas para propor isso na Prefeitura. Imediatamente é cobrar das autoridades competentes, do Poder Executivo, que é o responsável pela fiscalização, que faça cumprir. Mas também buscar alternativas legislativas, né, criação de leis, etc., para que a gente possa garantir e subsidiar o Poder Executivo para que ele possa fazer essa fiscalização da melhor maneira possível. O vereador Carlos Abranches, relator da Comissão de Meio Ambiente, destaca que, além da fiscalização, é fundamental que o poder público invista em campanhas educativas para evitar o descarte irregular e promover o cuidado com o meio ambiente. Falar de meio ambiente é uma questão de educação. Educação na escola, educação na rua. Consciência ecológica começa quando você pega o papel de bala que você acabou de chupar e guarda no bolso, esperando o local para o despejo adequado. Quando você segura o palito de picolé até achar uma lata de lixo. Se você joga no chão, a água da chuva leva para o esgoto, para o despejo normal, que vai chegar em algum lugar e vai atrapalhar lá na frente. Por que eu não reaproveito? O que falta para entender isso? Falta uma educação social ambiental, socioambiental. Nós, vereadores, temos o dever de pensar nisso. Temos o dever de propor à sociedade um novo pensamento em relação a como lidar com as forças do meio ambiente. Se o entulho está aqui, eu não vou tratá-lo como um lixo, eu vou tratá-lo como um material reciclável que pode voltar a ser utilizado. Por falar em descarte consciente, a cidade conta com alternativas para recolher o entulho da população. O município oferece 15 pontos de entrega voluntária, onde é possível descartar resíduos de construção, reforma e demolição, tudo de forma gratuita e ambientalmente segura. Resto de material de construção, telha, tijolo, isso pode entrar no PEV, assim como os móveis usados, né? Cadeira, mesa, eletroeletrônicos, fogões, geladeiras, máquina de lavar, computadores, tudo isso pode ir para o PEV. Cortinas, tapetes, pneus automotivos, lâmpadas fluorescentes, todo esse material que não é recolhido pela coleta comum ou a coleta seletiva, materiais recicláveis também, se você tem uma grande quantidade, pode descartar nos PEVs. Com o descarte correto, a população ajuda a manter a cidade limpa. Outro apoio vem das denúncias que podem ser feitas pelo 156 ou na Central de Operações da Guarda Civil, o 153. O ideal é que você consiga uma placa do veículo que está fazendo o descarte. Isso é repassado ao DFPM, Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais da CEPAC, Secretaria de São José, né, que cuida da parte de segurança. E eles fazem a autuação. Pode ser autuação via as câmaras do CSI ou também por fotos. Primeiro intervalo no nosso Ação Parlamentar de hoje. Até já! A gente está de volta com a Ação Parlamentar de hoje com informações sobre um projeto de lei que está em tramitação na Câmara. A matéria foi apresentada pelo vereador Sena e busca criar na cidade o Disque Autista, serviço de atendimento por telefone para ajudar os familiares com orientações em momentos de crise das pessoas com TEA. Elaine é mãe do Miguel, um menino de 12 anos diagnosticado com o transtorno do espectro autista com nível 2 de suporte. Ela conta que o filho é um garoto tranquilo, mas às vezes dá alguns sustos na família. Eu tive que correr para o hospital com ele, porque foi uma primeira vez que ele teve a crise, né? Então, assim, as mãos formigando, a vista escureceu, aí eu já fui ficando preocupada, entendeu? Aí ficamos um tempo tomando um soro para dar uma acalmada, né?
E uma crise que ele teve quando ele foi fazer um cookie. Aí a moça foi levar um livro para a gente, né, que ela também é autista, e ele queria um autógrafo dela. E o cookie não deu certo, e foi uma crise, aí todo mundo ficou apavorado. Reações como a do Miguel são comuns em pessoas com transtorno do espectro autista e podem acontecer a qualquer momento, muitas vezes sem aviso. Nesses casos, mães como a Elaine nem sempre sabem a quem recorrer. Na hora da crise, falta informação e muitas esquecem até para quem ligar. Ou a gente acode, né? Vai acudir a criança que está, né, no momento, ou a gente vai ligar para alguém, entendeu? Então, assim, fica uma coisa meia confusa, entendeu? E aí, quando a gente liga, a pessoa que vai atender a gente vai ser legal, vai atender a gente belezinha. Para mudar essa realidade, um projeto de lei em tramitação na Câmara do vereador Sena propõe a criação do Disque Autista para atendimento de familiares de pessoas com transtorno do espectro autista. O serviço funcionará ininterruptamente 24 horas por dia, por meio de um número telefônico exclusivo. Dar ouvidos, ecoar essa demanda, tanto para o autista quanto para a mãe ou para o pai que está ali totalmente focado, né, em cuidar do seu filho autista. Né? Lembrando que uma pessoa com autismo, ela vai ser cuidada para o resto da vida. Né? E se nós não colocarmos essa disposição de um disque para que essa mãe ou esse pai ligue, né, no momento de crise dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto com autismo, para que ela busque um atendimento social, psicológico, de alguém que esteja do outro lado, pronto, preparado 24 horas para fazer esse atendimento. Segundo a justificativa do projeto, a proposta é oferecer escuta qualificada, orientação em casos de crise, além de informações sobre direitos e serviços disponíveis. A expectativa é que o atendimento seja ininterrupto, com profissionais capacitados para orientar com técnicas de regulação sensorial e encaminhamentos para os serviços especializados. Veja bem, quando a gente tem uma necessidade policial, nós ligamos para o 190. Quando nós temos uma necessidade de fogo, de emergência, de incêndio, nós ligamos para o Corpo de Bombeiro. Quando nós temos uma necessidade de acidente em via pública, nós ligamos para o SAMU. Quando uma mãe tem uma necessidade de uma criança dentro de casa ou na rua com uma crise, que seja de nível 1, 2 ou 3, ela não tem para onde ligar. Né? Ou se ela está em casa com seu filho descansando e nesse momento ela está ali precisando de um auxílio, né? Ela vai ligar para onde? Ela vai ligar para um número que a prefeitura vai ter do outro lado de pessoas prontas, qualificadas, formadas, para dar o devido atendimento a essa mãe, acalmá-la, dar uma orientação, buscar os direitos que ela tem. Então é muito importante o Disque Autista. Hoje nós temos mães que nós temos recebido no gabinete, mães com sintomas depressivos, com sintomas de suicídio, porque elas estão sufocadas e estão pedindo socorro de alguém que a escute. Além do amparo emocional, o serviço poderá funcionar como uma ponte entre a população e os equipamentos públicos especializados em autismo, fortalecendo o cuidado integral. O Disque Autista nasceu especificamente desse gargalho onde as mães não têm aonde buscar um socorro. Né? Como eu disse, elas estão sufocadas, elas no momento de crise desse filho autista, elas não têm para onde ligar para pedir um auxílio, um socorro, né, para viabilizar um atendimento médico ou um transporte para levar até uma unidade básica de saúde. Né? E também esse autista, seja ele de nível 1, 2 ou 3, o nível 1 ele ainda consegue viver normalmente, ir para a escola, ir para o shopping, andar no seu bairro. Né? Nós tivemos recentemente o caso do Samuel, que infelizmente não teve a sorte de ser encontrado a tempo e veio a óbito. Né? Então, porque estava passando por uma crise e fugiu de casa. Né? Então, é fundamental o Disque Autista até para pedir socorro numa situação de crise e de desaparecimento, né, desse autista. Para Elaine, se o projeto for aprovado, poder contar com pessoas capacitadas para atender as ligações será um passo importante no acolhimento das famílias que convivem com o TEA. Se tiver um amor, um carinho com a pessoa que vai atender, isso é muito válido, é muito interessante, entendeu? Eu acho que é bem importante ter esse carinho, né? Esse cuidado com a gente e com eles. Outra pausa aqui no nosso programa e daqui a pouco eu volto com o nosso quadro Nomes da Cidade.
Hoje o quadro Nomes da Cidade conta a história de Hélio Pinto Ferreira, escritor joseense que tem o nome eternizado em uma biblioteca no bairro Jardim das Indústrias. Quem passa por essa rua pacata e tranquila no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, tem o privilégio de ter essa biblioteca pública, que leva o nome de Hélio Pinto Ferreira. Hélio foi escritor, poeta, jornalista e advogado que marcou a história de São José. Hélio Pinto Ferreira nasceu em maio de 1922, aqui mesmo em São José dos Campos. Desde cedo, mergulhou no universo das letras. Aos 16 anos, já escrevia crônicas e reportagens. Formou-se na primeira turma de Direito da cidade, mas nunca deixou de lado a paixão pela escrita. Sempre foi para esse lado mesmo, de literatura. Mesmo trabalhando como advogado, assim, mas estava sempre em casa lendo, escrevendo, mantendo contato com outros escritores também. Ao longo da vida, Hélio se casou e teve filhos. Sempre incentivou os estudos dentro de casa. Trazia livro de todos os gêneros e ensinava com palavras e exemplos a importância de buscar o conhecimento. Sempre livro, por exemplo, se você pedisse um livro para ele, ele não negava. Então, livro sempre tive, desde pequena. Desde livro de criança, ele chegava com os livros em casa. Para a gente, trazia livro de criança, tinha livro de adulto, livro de criança, e sempre. Daí ele falava assim, eu vou ensinar uma vez só, depois não me pergunte mais. Como que procurava as coisas na enciclopédia. Então, ele falava, você vai pela letra do abecedário. Então, quando eu chegava na escola, a professora ia procurar para a gente, mas a gente já sabia, porque ele ensinava. Esse mesmo amor pelo conhecimento também se refletia nas obras de Hélio. Apaixonado pela escrita e pelas histórias, deixou um legado precioso com publicações como Vida Presente, 6 poemas inéditos, entre outros livros. Manteve-se envolvido com a literatura até os últimos dias de vida. Faleceu em junho de 1989. Ainda em vida, Hélio foi homenageado com a medalha Cassiano Ricardo, uma honraria da Câmara Municipal. Já como forma de legado pela contribuição com a cultura de São José, após a sua morte, seu nome foi dado a uma biblioteca pública que preserva a memória do autor. Para a família, o espaço é mais do que uma homenagem, é a continuidade da missão que ele abraçou. Eu acho a importância manter assim, um nome de uma pessoa que sempre gostou da cidade, que sempre se dedicou à literatura. Eu acho que faz parte disso da cidade, que tem poesias dele daqui também, né? Para as filhas, fica o orgulho de ver o nome do pai associado ao saber e à cultura. A biblioteca é um símbolo vivo de tudo o que ele representava. Eu acho bom porque ele sempre gostou muito da cidade e a poesia dele tem várias que falam da cidade. Por exemplo, ele tem uma, acho que é 1945, que é o nome, que fala que aqui era Campos, tudo, e quando veio a indústria, chaminé, sabe quando começou a vir indústria, veio o antibiótico, e aqui era estância climática. Então, tem poesias dele que falam da cidade. Hoje, os versos de Hélio Pinto Ferreira ainda continuam vivos. Entre livros, estantes e lembranças, a história dele segue presente nas palavras que ecoam discretas pela cidade que tanto amou. Eu acho que é um bom exemplo, porque ele sempre foi uma pessoa muito íntegra, que sempre nos deu bons exemplos, sempre nos deu orgulho. Integridade, sabedoria e estudo, sempre. O Ação Parlamentar de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia em mais uma edição do nosso programa. Semana que vem eu volto com mais informações sobre o trabalho do nosso Legislativo. Tchau, tchau.